Afinal, o que aconteceu com o Momoshiki em Boruto Tubular Vortex? Porque ele nunca mais apareceu no mangá, sendo um dos personagens mais famosos da obra e um dos preferidos dos fãs. Sempre que o Momoshiki aparecia em um capítulo do mangá, gerava uma enorme expectativa e hype na galera. Afinal, além do personagem ter um design muito bom e uma presença impactante, ele sempre possui informações muito importantes para a obra e também está diretamente relacionado ao protagonista do mangá, que no caso é o Boruto. Só que desde que a nova fase do mangá começou, o Momoshiki nunca mais foi sequer citado. Porém, os últimos capítulos do mangá, em especial o último, o 8º, deixou algumas pistas do possível paradeiro do Momoshiki e o que pode ter acontecido com ele. Então, se você ficou curioso sobre esse tema, vem comigo, porque nesse vídeo a gente vai discutir sobre isso. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força e também deixar o like. Dessa forma, eu vou saber que vocês gostaram do vídeo e vou continuar fazendo. Então já deixa o like aí para dar aquela fortalecida. Mas continuando, antes de qualquer coisa, a gente primeiro precisa definir aqui e lembrar quais eram as intenções e os objetivos do Momoshiki, além da sua última aparição oficial no mangá. Essencialmente, o objetivo do Momoshiki era reviver no corpo do Boruto, isso por meio do karma. No entanto, os planos do Otsutsuki acabaram mudando quando ele precisou urgentemente reviver o Boruto, usando dados que seriam destinados à sua própria ressurreição. Dessa forma, de acordo com o próprio Momoshiki, seria impossível para ele reviver. No entanto, mais pra frente, o Momoshiki acaba revelando que no final de tudo daria no mesmo se ele apenas conseguisse controlar o corpo do Boruto, no caso, controlando e tomando posse da sua consciência, da mesma forma que ele faz quando o Boruto acaba atingindo a sua forma Borushiki, onde é o Momoshiki que está no controle do corpo do Boruto. Dessa forma, a expectativa do Otsutsuki era que o Boruto se desesperasse quando ele perdesse tudo, quando chegasse o fatídico dia que o Momoshiki tanto aguardava, a profecia que ele havia revelado há muito tempo atrás para o próprio Boruto. A gente acaba descobrindo que ele estava se referindo à própria onipotência, que foi ativada pela Eida trocando as vidas do Kawaki e do Boruto de lugar. Dessa forma, Momoshiki esperava que o Boruto se desesperasse com essa situação, tendo todos os seus amigos contra ele e perdesse a vontade de viver, entrando numa depressão profunda e dando caminho livre para o Otsutsuki tomar o controle do seu corpo. Dessa forma, daria no mesmo se ele conseguisse reviver no corpo do Boruto, já que ele estaria ali, vivinho da Silva, tomando posse do corpo do Uzumaki. Porém, não foi isso que aconteceu. Boruto não se desesperou e acabou tendo a ajuda do seu mestre Sasuke, que graças a Sarada foi contra tudo que estava acontecendo e ajudou o Boruto, que naquela ocasião era o traidor que havia matado o 7º Hokage e traído Konoha. No caso, quem acaba ficando desesperado é o próprio Momoshiki diante de toda a situação, já que o próprio Boruto age de uma maneira completamente diferente do que ele esperava, fazendo com que o próprio Otsutsuki admitisse que o Boruto tinha uma grande força mental. E desde então, até o 8º capítulo de Boruto Tubular Vortex, nunca mais vimos o Momoshiki em cena. Porém, pelos flashbacks que foram mostrados do Boruto treinando com o Sasuke, não parece que o Momoshiki entrou muito em ação nos anos em que o Boruto treinou com o Sasuke, já que o Boruto parecia bem feliz enquanto tinha o seu mestre do seu lado, indicando que sim, o Momoshiki acabou dando uma trégua pro Boruto. Depois que o Sasuke acaba se transformando numa árvore quando ele se sacrifica pro Boruto fugir do Koji, a gente vê que o Boruto ele acaba adotando uma outra postura mais séria, fria e calculista, bem parecido com a do seu mestre, o homem que ele sempre admirou e almejou se tornar um ninja como ele. E bom, existem teorias que quando o Boruto acabou perdendo o Sasuke, justamente a pessoa que o Momoshiki ficou muito incomodado quando ficou do lado do Boruto no momento em que ele
ele esperava que o Uzumaki não tivesse o apoio de ninguém. De acordo com essas teorias, o Momoshiki acabou entrando mais em ação, tentando fazer a cabeça do Boruto para que ele desistisse de tudo após ter perdido o seu mestre, já que o Boruto ficou sozinho após perder o Sasuke quando ele se transformou numa árvore e só voltou a ter o apoio de alguém quando ele encontrou o Kashinkoji, só que a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo passou desde que o Sasuke acabou se transformando numa árvore até quando o Boruto encontrou o Kashinkoji. No entanto, eu acho que é tudo mais simples do que parece. No último capítulo de Boruto de Blue Vortex, o capítulo de número 8, o mangá deixa muito claro que o Boruto ainda possui muitas informações sobre os Shinjos, informações essas que ele ainda não revelou, já que quando o Shikamaru o questiona sobre o quanto ele sabe dos Shinjos e toda essa situação, o mangá dá foco no próprio Boruto, indicando que ele ainda tem muito mais coisas para falar, o que faz total sentido, já que quando o Boruto marcou seu retorno nessa nova fase, ele sabia muito sobre o 10 Caudas, ele sabia de coisas que nem o próprio Koji tinha noção. Inclusive, quando apareceu o primeiro Shinjo, o Shinjo Bug, o Boruto já sabia que ele tinha chegado tarde demais, indicando que ele já esperava que aquilo poderia acontecer, mesmo sem ainda ter acontecido, pelo menos até aquele momento. O Koji então pergunta quem era aquele ser e o Boruto explica que era um Shinjo. Depois que ele acaba recuando do local e se encontra com o Kashinkoji, ele comenta justamente da missão deles, que eles teriam que continuar treinando e se empenhando para poder dar um jeito em tudo, o que indica que os dois estão juntos nessas e tem muitas informações. E bom, na minha opinião, eles ficaram sabendo justamente do Momoshiki, e calma, vamos por partes. Primeiramente, que é muito seguro afirmar que o próprio Momoshiki tenha sido a pessoa que contou informações sobre o perigo que o 10 Caudas e todo o exército que o Koji criou representava, por diversos fatores. Primeiramente, que o Momoshiki, ao lado do Amado, é o personagem que mais dá informações relevantes dentro da obra. Foi ele que explicou sobre a onipotência e confirmou a existência do Shibai, o que significa que ele é o personagem mais indicado para explicar sobre os Shinjos e o 10 Caudas, até porque o 10 Caudas é uma raça que vive há séculos, há milênios com o clã Otsutsuki. Isso é confirmado pelo próprio Amado quando ele explica como é o processo dos Otsutsuki de planeta em planeta, assim que ele chega em Konoha, lá no meio da luta entre Jigen e Kashinkoji. Ele diz que sempre que um Otsutsuki vai até um planeta, ele carrega consigo um 10 Caudas. Porém, ele não parece saber explicar a origem deles e nem como os Otsutsukis conseguem. Ele apenas deixa muito claro que o Jubi que estava na posse do Ishiki não era da mesma raça do Jubi da Quarta Guerra. Porém, já aqui ele deixa uma coisa muito clara: os Otsutsukis há milênios conseguem arranjar de alguma forma um Jubi, já que sem o Jubi eles não conseguem obter o fruto de chakra, o fruto do planeta em questão. E se a gente levar em consideração o Jubi que o Ishiki possuía, a gente vê que aquele era um Jubi jovem, indicando que o Jigen, no caso o Ishiki, estava cuidando dele e acompanhando seu crescimento já há algum tempo. Dessa forma fica confirmado que a raça do 10 Caudas é uma raça que é submissa aos Otsutsukis. Porém, como a gente pôde acompanhar, com a influência certa, a raça do 10 Caudas pode evoluir muito. Os Shinjos são a prova disso, e inclusive eu já disse isso em vídeos anteriores, mas a raça do Jubi possui em sua linhagem o Rinnegan, mostrando que com a influência certa, eles podem se tornar tão poderosos quanto um Otsutsuki. A prova disso é o próprio Jura dando uma surra no Kawaki, que já é um Otsutsuki genuíno, assim como Boruto. No caso, a própria obra já trata os dois como Otsutsukis. Prova disso é quando o Amado fala que como Boruto e Kawaki eram Otsutsukis, eles logo conseguiriam voar, e o Kawaki já consegue voar em Blue Vortex. E sim, eu sei que o Kawaki estava usando apenas o primeiro nível do Karma, porém, pela facilidade que o Jura derrotou ele, eu não acho que o Jura iria facilitar ou até perder para o Kawaki, mesmo ele usando níveis posteriores da sua transformação. E olha que os Shinjos acabaram de se originar e continuam obtendo
adquirindo conhecimento e se desenvolvendo, o que significa que eles vão evoluir ainda mais e, de acordo com o Boruto, se eles conseguirem devorar o Boruto ou o próprio Kawaki, que já são Otsutsukis, eles vão se transformar numa árvore divina completa, alcançando a sua transformação final. Ou seja, a gente tem aí bem claro que uma raça que é tão poderosa quanto os Otsutsukis, com potencial tão grande quanto, foi submissa a esse clã por séculos, ao ponto de que o próprio Ishiki tinha um de estimação. Ou seja, o meio mais fácil e óbvio pro Boruto ter tantas informações sobre os Shinjos, inclusive sabendo o que poderia acontecer com o corpo principal do 10 Caudas antes mesmo deles aparecerem, já mostra que muito provavelmente foi o próprio Momoshiki que contou tudo sobre essa raça pro Boruto, explicando detalhes do que eles são e do perigo que eles podem representar. Até porque a gente precisa lembrar que o próprio Momoshiki, quando reviveu o Boruto, deixou muito claro que não deixaria ele morrer de novo. Até porque se o Boruto morrer, o Momoshiki deixa de existir, já que a sua consciência está dentro dele. E bom, já foi confirmado pelo próprio Kashin Koji e pelo próprio Boruto ao Shikamaru que se os Shinjos devorarem um Otsutsuki, no caso o Kawaki ou o Boruto, será o fim do planeta. E como os Shinjos ou os Jubi são predadores naturais dos Otsutsukis, o Boruto possui um alvo nas costas, o que significa que é muito benéfico pro próprio Momoshiki explicar o real perigo da situação pro próprio Boruto se preparar. Dessa forma, na minha opinião, nesse tempo todo que o Kashin Koji esteve fora de cena, ele acabou obtendo algumas informações que ele conseguiu pegar ali sobre o Jubi, já que ele ficou muito tempo na cara, e as informações que ele acabou juntando e tendo acesso foram confirmadas pelo Momoshiki ao Boruto. Só que então, por que o Momoshiki nunca mais apareceu no mangá? E bom, eu vou dar minha opinião com base em tudo isso agora. A primeira resposta, que é a resposta que a gente já pega como base a própria narrativa, seria bem óbvia, de que o Kishimoto simplesmente não quer gastar a carta do Momoshiki agora. Reparem que quando começou Boruto Tubular Vortex, ele acabou guardando certas coisas para mostrar depois para prender a atenção do leitor, como o caso do paradeiro do Sasuke, o próprio Amado que demorou alguns capítulos para aparecer e o que aconteceu com o Boruto no seu treinamento. O Momoshiki é apenas mais uma dessas cartas que ele simplesmente não quer gastar agora, já que não faz sentido ele sair jogando todos os personagens e explicando tudo o que aconteceu para já explicar para o leitor. É mais fácil ele guardar certas coisas para manter a curiosidade e alimentar as teorias no grupo de fãs. Já a explicação dentro da obra, na minha opinião, seria de que o próprio Momoshiki não tem mais muito o que fazer. Ele já viu que o Boruto, mesmo antes desses 3 anos, já tinha uma grande força mental. Força mental essa que só cresceu durante o seu treinamento com o Sasuke, já que atualmente o Boruto é um ninja de primeira linha, um ninja completamente lapidado e com certeza ele blindou a sua mente. Dessa forma, se já não era fácil pro Momoshiki conseguir fazer a cabeça do Boruto logo após ele perder toda a sua vida com a onipotência, Boruto esse que naquela época tinha apenas 12 anos, imagina o Boruto atual, ou o Boruto após perder o seu mestre, já tendo passado por tudo que ele passou. Realmente não seria nada fácil. Ou seja, só restou pro Momoshiki alertar ao Boruto os perigos que o aguardavam para que ele não morresse, já que mesmo que o Momoshiki acabe pensando numa forma de conseguir tomar posse do corpo do Boruto, ele precisa que o Boruto continue vivo. Então, na minha opinião, tendo como base tudo o que aconteceu até agora, eu acho que seria isso, que o Momoshiki se comunica com o Boruto apenas em algumas ocasiões, quando é extremamente necessário, e está só esperando o momento onde o Boruto precisaria do seu poder, já que dessa forma seria mais fácil para o Momoshiki o influenciar e tomar posse do seu corpo. Basicamente, eu acho que é isso. Mas qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque eu vou começar a fazer mais vídeos e vou fazer mais teorias sobre Boruto. Então já deixa o like aí e se inscreva no canal e deixa aí a sua opinião sobre o tema. Por que você acha que o Momoshiki não apareceu até agora? Você concorda com o que eu falei no vídeo ou não? Se não concorda, deixa aí a sua opinião e o seu ponto de vista sobre o tema. É isso, a gente se vê numa próxima. Falou!